Eu já treinei os 2 melhores jogadores do mundo. Falta-me o terceiro que já não vou treinar, que é o Messi. Treinei o Neymar, treinei o Ronaldo. E eu, Neymar, um dia disse assim: tu, finish. Quando Jorge Jesus disse essa frase em sua apresentação oficial como novo técnico da seleção portuguesa, a polêmica voltou à tona. Não foi uma indireta, não foi um simples bastidor, foi um tiro de bazuca para todo mundo ver, disparado por um treinador respeitado e direto no peito do melhor jogador brasileiro dos últimos 15 anos. Tu, finish. Você acabou, você já era. Se a gente parar pra pensar, o futebol é feito de grandes parcerias, mas também de grandes choques de ego. E o que aconteceu entre Neymar e Jorge Jesus no Al Hilal foi uma bomba relógio que acabou explodindo. Vamos abordar o que realmente aconteceu nessa relação que começou muito bem, mas acabou tensa. Como uma parceria que tinha tudo pra dominar a Ásia durou apenas 7 partidas e terminou em uma lesão brutal e a saída de Neymar do Al Hilal. Em 2023, o futebol saudita resolveu chutar a porta do mercado do futebol. O Al Hilal, o maior clube da Ásia, despejou um caminhão de dinheiro para montar um esquadrão. E quem eram as 2 grandes estrelas desse projeto? No banco, o Mister Jorge Jesus, o cara do Flamengo de 2019, o cara da intensidade absurda, da cobrança em 220 volts. E no campo, Neymar. A contratação mais cara, a joia da coroa, 90 milhões de euros para tirar o brasileiro do PSG. No papel, era para ser cinema, mas na prática, não funcionou. Jorge Jesus tem uma cartilha muito clara. Para jogar com ele, o cara tem que suar sangue, recompor marcação, viver e respirar seu esquema tático. O coletivo é sempre maior que o indivíduo. Do outro lado, Neymar já chegou na Arábia Saudita cercado de desconfianças, vindo de muitos problemas físicos em sua passagem no PSG, com status, claro, de superestrela global. Logo de cara, o clima era ótimo. Neymar participou ativamente das primeiras partidas, jogando os 90 minutos e sendo importante no início da temporada. Logo em agosto, Jorge Jesus criticou o Fernando Diniz por ter convocado Neymar para a seleção brasileira, que segundo o técnico português, estava machucado e sem condições de estar em campo. Mas Neymar foi convocado e jogou os 2 primeiros jogos das eliminatórias, e fez gols. Porém, em outubro, no jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, Neymar sofreu a lesão mais grave de sua carreira, uma ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo, que o tirou de campo por mais de um ano. A partir daí, a relação com Jorge Jesus começou a azedar. Claro que nenhum jogador tem culpa de sofrer uma lesão traumática como uma lesão de LCA. Isso pode acontecer com qualquer atleta em qualquer momento da carreira. Neymar saiu de cena para operar e fazer sua recuperação no Brasil por 4 meses. E o Al Hilal de Jorge Jesus? Esse começou a voar. Mas não foi apenas jogar bem. Os caras simplesmente bateram um recorde mundial de vitórias consecutivas na história do futebol. O time virou uma máquina de moer adversários, ganhando tudo na Arábia Saudita. Sem sua principal estrela, 28 vitórias seguidas. Jorge Jesus encontrou um time extremamente letal sem o seu principal jogador. O recado que ficou para o mundo foi que seu sistema funcionava perfeitamente sem o cara que custou quase 100 milhões de euros. O afastamento de Neymar foi virando um abismo na convivência com o treinador. Durante esse tempo, o treinador soltou algumas falas polêmicas. Chegou a dar entrevistas comparando a paixão de Cristiano Ronaldo pelo futebol com a de Neymar, dizendo que CR7 tem a paixão pelo futebol em primeiro lugar. E Neymar tem outras coisas, outras paixões na vida privada que ele coloca à frente do futebol. Neymar focou em sua recuperação, mas o sucesso do time do Al Hilal e o tempo para o retorno do brasileiro foram aumentando o abismo entre os dois. Quando Neymar voltou, ele estava fora da lista do time que disputaria a Liga Saudita. Esse fato já deixou claro que a relação entre eles já não era das melhores. Jorge Jesus deixou claro que Neymar não estava apto para jogar pelo Al Hilal e fisicamente estava abaixo dos companheiros de equipe. Neymar voltou, jogou alguns minutos na Liga dos Campeões da Ásia, mas acabou rescindindo seu contrato com o clube saudita para voltar ao Brasil e jogar no Santos no começo de 2025. Foram apenas 7 jogos, 1 gol
e 3 assistências em 1 ano e meio como jogador de Al Hilal. Neymar voltou ao Santos, cercado de expectativas dos brasileiros, de voltar a um grande nível e dominar tecnicamente o futebol brasileiro, assim como tinha feito no passado. Seu retorno inicial foi de bom impacto, 7 partidas seguidas, gol olímpico, gol de falta, belas jogadas, mas claro, ainda faltava ritmo. Até que veio a primeira lesão desde seu retorno, mais de um mês parado. Quando Neymar volta, logo em seu segundo jogo contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, outra lesão. Outro mês parado. E seguiu assim, volta, uma sequência de jogos, algumas boas jogadas muito bonitas, alguns gols, assistências e uma nova lesão, que o tirava de combate. Normal para um jogador de 33 anos, com uma lesão tão séria como uma lesão de LCA. Mas foi mostrando que Jorge Jesus tinha um ponto ao falar sobre a questão física na Arábia Saudita. Neymar lutou para jogar, para tentar voltar à seleção brasileira e conseguiu ser convocado para a Copa do Mundo de 2026 por Carlo Ancelotti. Mas jogou pouco mais de 40 minutos em 5 partidas, chegando inclusive lesionado à Copa do Mundo. E aqui a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda. Neymar e Jorge Jesus são pessoas orgulhosas e com ego forte. Agora, a gente precisa falar sobre a atitude do Mister. No mundo do futebol, existe uma coisa sagrada, chamada Código do Vestiário. O que se fala lá dentro, morre lá dentro. O treinador pode dar esporro, pode cobrar, pode encostar o jogador no banco, mas certos tipos de exposição, isso na linguagem do futebol, faz Jorge Jesus ser taxado como traíra. Para nós, isso é ótimo, porque gera conteúdo e tudo que um jornalista quer é uma fala forte ou polêmica de um personagem importante dentro do seu segmento. E Jorge Jesus entregou de bandeja falas contundentes sobre um dos jogadores mais falados do mundo. E veja bem, o treinador tinha razão no que ele estava falando, e o tempo foi sendo prova de que Neymar realmente estava abaixo fisicamente. Mesmo que ele tenha lutado para estar bem o suficiente para ter um bom nível de jogo, mas expor um cara que joga com você, cravar o fim dele publicamente para deixar claro o seu ponto, acaba sendo uma quebra de ética dentro do mundo do futebol, sabe? Nenhum jogador gosta de ver um técnico fazendo isso. De novo, Jorge Jesus estava certo? Sim. A exposição é o grande X da questão. O finish do técnico foi com relação à sua passagem no Al Hilal, para deixar claro que jogador nenhum estará acima do clube. Sobre o fim da carreira, quem determina isso é sempre o próprio jogador. Talvez Neymar encerre a carreira? Talvez sim. Mas quem vai determinar esse fim será apenas ele. Assim como o japonês Kazu ainda joga com 60 anos de idade, ou o também japonês Hidetoshi Nakata resolveu parar de jogar com apenas 29, só o próprio jogador decide quando parar. Se vai ser no Santos, ou se ele vai se aventurar em outro clube e esticar a carreira por mais algum tempo, ou se, contrariando qualquer expectativa, ele resolva tentar mais um ciclo de seleção brasileira, o que parece ser impossível, só Neymar vai saber. Jorge Jesus tem tudo para fazer um grande trabalho em Portugal, pois terá uma geração muito talentosa em suas mãos. E ele vai ter que comandar uma renovação, principalmente sem o seu principal nome na história, justamente Cristiano Ronaldo. A seleção brasileira também precisa encontrar um rumo numa renovação ainda mais pesada que Carlo Ancelotti terá que fazer. A nós, resta aguardar o rumo dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Falou!